Olá, sou Felipe Giraldelli, professor de Direito Penal, delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia e coach para concursos policiais. Bem, agora nós vamos falar de um assunto muito interessante relacionado ao direito penal, que trata do concurso de crimes. O concurso de crimes ocorre em situações em que existem uma ou mais condutas direcionadas para cometer crimes. Ou seja, obrigatoriamente deve haver uma pluralidade de crimes para que exista o concurso de crimes. Ele divide-se em concurso formal, concurso material e crime continuado. Vamos começar pelo concurso material. O concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal, o qual diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Ou seja, percebam que no concurso material, o agente lhe deve, mediante mais de uma ação, ou seja, tem que ter pelo menos duas, realizar diversos crimes. Ele tem mais de duas ações, duas ou mais ações na verdade, e realiza diversos crimes. Isso é o concurso material. Em relação ao concurso material, é interessante lembrar o quê? Que ele tem mais de uma ação e que ele tem várias condutas e o que acarreta em vários crimes. O concurso material também ele fica dividido em concurso material de crimes homogêneos ou heterogêneos. Homogêneos, quando ocorre o mesmo tipo de crime, por exemplo, um furto e o outro furto. Já heterogêneo ocorre, por exemplo, quando tem crimes de espécies diferentes. Por exemplo, um homicídio e um furto e um dano, e assim sucessivamente. E como que funciona o concurso material de crimes? É simples, imagine a seguinte situação. Um indivíduo ingressa num imóvel para subtrair bem alheio móvel, por exemplo, um aparelho celular. O indivíduo ingressou naquele imóvel, pegou o aparelho celular e está saindo daquele imóvel. No momento que ele está saindo do imóvel, ele vê uma obra de arte, por exemplo. A hora que ele olha aquela obra de arte, ele fica com raiva da obra de arte por algum motivo e resolve quebrar aquele objeto. Ele sente vontade de quebrar aquele objeto. Quebrando aquele objeto, ele comete o crime de dano. Aí, neste caso específico, ocorreria o concurso material de crimes. Perceba que existe um contexto em relação aos dois crimes. Tem uma conexão entre eles. Então, o indivíduo, mediante duas ou mais condutas, realizou dois crimes. No caso, um crime de furto e um crime de dano. O juiz, ao analisar a situação em concreto, ele vai utilizar a regra do cúmulo material para aplicação da pena. Ele vai fazer a dosimetria da pena em relação ao crime de furto, posteriormente vai fazer a dosimetria da pena em relação ao crime de dano e vai fazer a somatória das duas penas. Por exemplo, se o juiz entender que no crime de furto o réu merece a condenação de 2 anos e depois no crime de dano ele teria a condenação de 6 meses, o juiz ele soma a pena de 2 anos com a pena de 6 meses e ao final o réu recebe uma pena de 2 anos e 6 meses. Esta situação é do concurso material. Existe também o concurso formal de crimes. O concurso formal de crimes está previsto lá no artigo 70 do Código Penal, o qual fala o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação, olha a diferença para o concurso material. Quanto no concurso material é necessário 2 ações, no mínimo, aqui no concurso formal é apenas uma ação, não pode ser mais do que uma, em hipótese alguma. Pratica 2 ou mais crimes, pode ver, ele pratica a mesma quantidade de crimes, 2 ou mais, esse é um elemento. Idênticos ou não. O concurso formal, a gente vê que a grande diferença para o concurso material é que em uma só conduta ele realiza mais crimes, enquanto no concurso material ele tem que realizar 2 ou mais condutas. Concurso formal
ele divide-se em concurso formal próprio ou perfeito e concurso formal impróprio ou imperfeito. Concurso formal próprio funciona da seguinte forma: uma das condutas do indivíduo tem que ser pelo menos culposa, certo? Tem que ter uma conduta culposa e uma dolosa, ou duas ou mais condutas culposas. Então, existe essa diferenciação. Se o indivíduo, por exemplo, encontra-se dirigindo seu veículo automotor e de forma negligente atropela várias pessoas que estavam num ponto de ônibus, cometendo vários crimes de lesão corporal de natureza culposa contra cada uma dessas pessoas. Lesão corporal culposa está prevista lá no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece? Uma só conduta, em que ele atropelou várias pessoas, ele praticou vários crimes. Imagine que tivesse 4 pessoas no ponto de ônibus. Então ele vai cometer 4 crimes de lesão corporal culposa, tendo realizado apenas uma conduta. Nesse caso específico, o Código Penal traz a solução. Vai ser aplicado a ele o quê? O juiz, ele faz a dosimetria da pena em relação a cada um desses crimes. Ele pega aquele crime que tem a pena mais grave e, de acordo com o artigo 70, ele faz o aumento de pena que vai de 1/6 até metade. Ou seja, ele pega o mais grave, em relação aos outros ele faz o caso de aumento de pena de 1/6 até metade. Este sistema é chamado de sistema de exasperação da pena. Tudo bem? Este é o sistema de exasperação da pena. Já, por outro lado, o concurso formal, quando ele é impróprio, o indivíduo, ele tem, o autor do crime, melhor falando, tem desígnios autônomos em relação às vítimas. Tudo bem? Então ele tem um dolo em relação a cada uma das vítimas. Imagine a seguinte situação, que é dado aí como exemplo em muitas doutrinas. O indivíduo, ele tem um projétil de fuzil para utilizar no fuzil de grosso calibre. O que ele faz? Ele pega aquela arma, municia aquela arma, aquele fuzil, coloca 4 inimigos enfileirados e com um único disparo ele alveja todos os indivíduos, causando a morte de todos eles com apenas uma ação. Nesse caso, percebemos que apesar dele ter apenas uma ação, ele tinha dolo direcionado para todos os indivíduos. Assim, ele ocasionou o crime de homicídio em relação a 4 pessoas, mas percebam que neste caso não era homicídio culposo, é um homicídio doloso. Ele tinha intenção em cada uma delas, em cometer o crime, né? Em relação a cada uma dessas pessoas. Nesse caso específico, nós não vamos utilizar aquela regra que aumenta a pena de 1/6 à metade. Nós vamos utilizar a regra do cúmulo material. Ou seja, o juiz faz a dosimetria da pena em relação a cada uma das vítimas e faz a somatória de todas as penas de todos os homicídios. Neste caso específico, existe uma soma, por isso que nós utilizamos o sistema do cúmulo material. Existe previsão legal para isso, professor? Sim. Fala o seguinte: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa. Olha só, ação ou omissão dolosa. E os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, se houver desígnio autônomo, como no caso que eu dei exemplo, ocorre concurso formal impróprio. Só mais um detalhe que a gente tem que saber é em relação ao sistema do cúmulo material benéfico. Quando estávamos falando em relação ao concurso formal próprio, nós percebemos que existe uma causa de aumento de pena que é para beneficiar o réu, que vai de 1/6 à metade. Entretanto, se essa causa de aumento de pena ela for maior do que seria o resultado da somatória dos crimes que ele cometeu,
nós temos que desconsiderar a regra da exasperação e vamos considerar a regra do cúmulo material, tendo esta a denominação de cúmulo material benéfico. Eu espero ter ajudado, ter colaborado com o estudo de vocês. Bons estudos!